E aí galera, aqui é Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente bater um papo sobre as leituras do mês de agosto. Sim, eu quero trocar umas ideias com vocês a respeito das leituras que eu fiz no mês de agosto do corrente ano. Antes da gente seguir aí no nosso bate-papo, deixa eu fazer um pedido pra você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se inscrevendo no canal, você dá uma força pra gente chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. E também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês também ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Também quero agradecer a galera que tem apoiado o canal. O nome da galera aí na tela, muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado pela força de vocês, porque é justamente com o apoio de vocês e a força de vocês que esse canal tem sido mantido. E não só isso, também quero agradecer a galera que tem comprado pelos links do canal. Amazon, Shopee, Panini, Mundos Infinitos, tem aí os links na descrição do vídeo. Comprando por esses links vocês também ajudam muito. E se você deseja ser um apoiador do Eu Leio Gibi, tem um link aí na descrição do vídeo que vai te remeter para um vídeo específico em como você pode ser um apoiador aqui do canal. Dito isso tudo e os devidos agradecimentos, vamos aí trocar umas ideias a respeito das leituras que eu fiz nesse mês, começando aqui com o Golden Kamuy, de número 13, aliás, leituras feitas no mês passado, e aqui na edição de número 13 de Golden Kamuy, a gente vai ver a Shirpa e o Sugimoto e toda aquela galera que está atrás do ouro Ainu, planejando invadir uma prisão para poder finalmente chegar no Noperabu, que é o suposto pai da Shirpa. E uma das questões de chegar no Noperabu é justamente para tirar essa história limpo. Será que ele é ou não é o pai da Shirpa? Por quê? Porque tem quem diz que é e tem quem diz que não é. E a partir disso a gente vai ver o Satoru Noda desenvolvendo esse roteiro muito bem, e vai se mostrar que não vai ser tão simples assim quanto eles pensam entrar nessa prisão e tirar e ter contato com o suposto pai da Shirpa, justamente por conta de todas as questões que precisam ser observadas. Não só isso, o Satoru Noda também continua presenteando o leitor com uma arte muito bonita e também com aquelas informações culturais a respeito do povo Ainu que ele sempre traz em cada uma das edições. Enfim, o Golden Kamuy continua sendo um mangá muito bacana, e se você nunca leu um mangá e quer começar com um Golden Kamuy, eu acho que é também uma boa pedida. Outro mangá que eu li esse mês e que fiz inclusive resenha aqui no canal é o Tokyo Killers, que tem a arte do Jiro Taniguchi e o roteiro do Natsu Sekikawa. E eu fiz resenha desse mangá aqui no canal, lembrando que eu expliquei que se trata de histórias fechadas. Aqui a gente tem uma coletânea de histórias que estão envoltas aí na questão do assassinato e tudo mais. E diante disso, cada história tem sua particularidade, e que liga todas elas é o fato do elemento da morte. E achei interessante, achei sobretudo a arte do Jiro Taniguchi extremamente bonita, e que eu recomendei a leitura. São histórias que vão variar de qualidade, entretanto, porém, a arte é boa do começo ao fim. Dou mais informações lá no vídeo. E também li um quadrinho nacional, A Cissa, a Menina Saci, do Lucas Marques e do Bruno Prosaico, que eu também fiz resenha aqui no canal desse quadrinho nacional. Inclusive mencionei que é um quadrinho que tem aí um ar mais puxado na sua arte, no seu traço, para o elemento do cartoon, do desenho animado, e que mostra toda a versatilidade do Lucas Marques também como desenhista. São histórias bacanas que também seguem meio que o padrão do Tokyo Killers, no sentido de serem histórias fechadas, e diante disso você consegue ler a primeira ou a última e tudo mais da forma com que queira, sem necessariamente ter que seguir ali a ordem específica que as histórias estão dispostas. Dá uma conferida também no vídeo desse material. Outro quadrinho que eu li, e no caso indo para Bonelli, foi Júlia, As Aventuras de uma Criminóloga, número 3. E aqui nós temos essa nova série da Júlia. É importante separar isso daí, que aqui se trata da continuidade das histórias que estavam sendo publicadas na Júlia em formatinho. E aquele título em formatinho foi cancelado, e a partir da edição de número 200 do título italiano,
aqui no Brasil passou a ser então a primeira edição. Então aqui compila, no caso, nessa edição de número 3, a edição de número 202 do título italiano. E aqui a gente vai ter a volta da Myrna Earhart, que é aí uma inimiga da Julia, apaixonada pela Julia, uma serial killer que tem por meta, por objetivo, matar a Julia, porque ela ama tanto a Julia que ela quer ser a pessoa que propicia, né, a morte da Julia, que vai ser a mão, né, que vai esfaquear a Julia em um determinado momento. Mas diante disso, vai ocorrer um determinado assassinato, onde a Myrna será a mentora desse assassinato, por assim dizer, justamente por conta de um cara que quer alcançar uma determinada fama. E a partir disso, a história será desenvolvida. O que eu achei dessa edição é que, embora seja uma história bem bacana, embora seja uma história muito bem contada, eu achei o fim corrido, sabe? Chegou, a história vai ali num ritmo X, e quando vai chegando para o final que tem que resolver a situação, eu achei que ali os roteiristas foram assim, abrupto demais, porque tinha que terminar a história, como se ele fosse desenvolver a história até uma altura, e quando viu faltava poucas páginas para terminar a história, e aí correu para concluir. Então eu acabei achando o fim corrido. No mais, a trama é bem desenvolvida e tudo mais, eu só achei essa questão do final. E a arte ficou muito bonita, um traço muito fino, muito bonito, muito elegante, por parte do Steve Bordeley. E o roteiro, né, ficou por conta do Giancarlo Berardi e do M. Mantero. Fica sempre a dica para vocês de Julia, As Aventuras de uma Criminóloga. O quadrinho que eu li foi o Ed Gein, que também tem resenha aqui do canal, que mostra, né, a história desse serial killer, e que foi muito bem pesquisado e trabalhado e desenvolvido pela equipe criativa, no caso o Harold Schechter e o Eric Powell. E o Ed Gein serve aí de inspiração para filmes como, por exemplo, O Massacre da Serra Elétrica, também o livro Psicose e, consequentemente, a adaptação para o cinema, e O Silêncio dos Inocentes, justamente por conta das coisas que esse sujeito fez, que esse sujeito aprontou. E tem resenha, dá uma conferida na resenha desse material, que é um quadrinho assim bem, que eu chamaria de perturbador, e que tem um cunho jornalístico muito bem desenvolvido, muito bem aplicado, na minha opinião. E indo para Marvel, eu li Ruínas, o fim do universo Marvel, número 1 e número 2. E temos aqui um quadrinho que é roteiro, que tem roteiro do Warren Ellis. E diante dessa proposta aqui, o que acontece? Imagine que aquele mundo perfeito, bonito, colorido e tudo mais de super-heróis tivesse dado errado. Errado a que ponto? Errado assim, muito, mas muito errado, a ponto de que aquilo que é ruim pode piorar muito. E assim, o Warren Ellis vai trabalhar, vai mostrar um mundo caótico, vai mostrar um mundo onde as questões que envolvem os super-heróis não deu necessariamente certo, onde doenças acabaram surgindo, onde o mundo acabou se dividindo, entrando em pânico e tudo mais, por conta de todos os elementos que vão cercando a história. É um quadrinho bem intenso, eu diria, um quadrinho pesado, mostrando justamente um lado assim de que é uma versão, né, que mostra o fim do universo Marvel, porque a forma com que ele começa dá tão errado que a melhor coisa que pode acontecer é acabar tudo. Então não é também um quadrinho que eu poderia dizer que tem final feliz, mas é uma leitura que eu gostei bastante. Eu sei que tem gente que não curte muito esse quadrinho, mas eu ainda não tinha lido e eu acabei achando ele num sebo e comprei, e assim, foi uma aquisição que valeu a pena, porque foi uma leitura que me agradou bastante. Li também a saga do Demolidor, número 2, e aqui a gente ainda não tem aquela pegada bacana ainda da Anne Nocent enquanto roteirista, tá? Aqui a gente tem ainda um roteiro, assim, eu diria, um pouco mais raso, um pouco mais fraco. Não chegam a ser histórias ruins, mas ainda não é aquela fase excelente que a Anne Nocent produziu, que na minha opinião vai ali do volume 3 para frente. Mas a gente tem aqui
a questão, por exemplo, do guerrilheiro matando mutantes e o Wolverine está caçando o guerrilheiro e o Demolidor vai ter que ajudar capturar o guerrilheiro sem deixar também o Wolverine matar ele. Então ele fica meio que no meio dos dois, né, na questão da briga, e quem fica no meio acaba apanhando muito também. E não só isso, uma outra questão que envolve muito esse encadernado, na minha opinião, é justamente a crítica do que se faz ao Demolidor, né, tanto por meio da Karen Page quanto de um determinado policial, que diz que o Demolidor resolve tudo no braço, tudo nos punhos, e essa coisa toda, como é que fica, como é que pode tá errado e por aí adiante, e eles vão descobrir num determinado momento, por conta dos desdobramentos das histórias, que a violência do Demolidor, a questão de resolver a coisa no punho, será necessário na vida deles. E aí talvez aquilo que você muito critica, e aí você precisa, talvez aí você mude um pouco de ideia em relação àquilo, justamente porque aquela atitude, aquele jeito de ser do Demolidor acabou sendo necessário na vida deles. Nisso também o encadernado tem uma questão importante do Matt voltar a ser advogado. E por que ele vai voltar a ser advogado? Justamente por conta de algumas questões que vão acontecendo, inclusive um acidente químico com um menino que vai exigir do Matt uma determinada questão em que a partir ali do direito será necessária, porque não é uma coisa que o Demolidor conseguirá necessariamente resolver. É um encadernado legal, na minha opinião, mas ainda não é aquela fase excelente. Essa fase já mais diferenciada vai do volume 3 para frente, na minha opinião. E li também o Valkyria volume 3, que tem aqui o Retorno das Valquírias e que está ligado também ao Rei das Trevas, quadrinho que compila uma minissérie que está ligado ao evento, né, Rei das Trevas, e que de fato vai marcar o conceito, a ideia de trazer as Valquírias de volta, justamente por quanto de uma Valquíria que estava presa, inclusive dentro de um celestial, e tem toda ali a questão do nu dentro do corpo desse celestial, que está funcionando como uma prisão ao mesmo tempo, e que ela acaba se libertando, saindo dali. Tem toda uma questão que vai ser necessário dar um jeito nesse corpo desse celestial que funciona como uma prisão. As Valquírias serão necessárias, e aí nós vamos ter a Dani Monstar em atividade, meio que retornando como Valkyria, justamente porque a Jane Foster sozinha não terá condições de resolver aquela situação. É legal, tem um ritmo bom, a história não é excelente, maravilhoso, mas é legal, e ver o retorno das Valquírias também é uma coisa bacana. Então fica a dica aí para vocês de Valkyria volume 3. E encontrei num sebo também A Morte de Thor, volume 1 e volume 2, e vocês sabem que quando esses quadrinhos aqui saíram, eles saíram com aquele preço absurdo de caro, né, que era para custar 20 e poucos reais, custou 40, e na época eu não comprei justamente porque eu me recusei a pagar um preço que era literalmente na minha opinião, uma extorsão, porque era muito mais caro do que qualquer quadrinho no mesmo formato estava saindo até então, e as desculpas, digamos assim, as justificativas dadas pela Panini também não eram convincentes na época pro preço que se estava praticando, então eu me recusei. E aí num sebo eu achei os dois por 40 reais e peguei, né, 45 na verdade, e peguei os dois volumes por 45 conto. E já peguei, já fui ler também, porque era a única coisa que eu ainda não tinha da poderosa Thor, porque eu tinha todo o restante, todo o Thor, né, do Jason Aaron, só faltavam esses dois encadernados. Li, e aqui a gente vai ter a Thor enfrentando o Mangog, os últimos dias dela, toda aquela situação que envolve o fato de todas as vezes que ela se torna a Thor, isso acaba detonando, né, o tratamento que ela está fazendo contra o câncer. O Doutor Estranho acaba dando para ela um limite para a situação. Se você continuar usando os poderes de Thor,
é uma vez a mais aí, você vai cair morta, porque não vai ser possível. Você tem que parar. É preciso parar. E diante daquela coisa toda, vai entrar aquele elemento, né, que vai falar, obviamente, com a pessoa. Ou seja, eu estou vendo uma determinada situação que eu sou necessário, mas se eu for, eu morro. Mas se eu me omitir, não só eu morro, tudo morre. Como é que fica? Então, ela acaba indo na direção do Mangog e saindo lá no tapa com o Mangog para poder resolver essa situação. Isso vai lhe custar muita coisa, né? E é uma história que tem o seu peso dramático e tudo mais, tem todo o ódio do Mangog pelos deuses, uma arte muito bacana, muito competente e que mostra que a fase do Jason Aaron à frente do Thor e também da poderosa Thor foi um período ali bem trabalhado do Jason Aaron, que não dá nem para comparar, né, com o que ele fez ou está fazendo nos Vingadores, ou seja, é um negócio assombroso de como ele fez um trabalho bem feito no Thor e um trabalho assim tão raso na revista dos Vingadores. Mas fiquei contente de poder ter encontrado esses encadernados e ter aí fechado a minha coleção do Thor, do Jason Aaron. Vale lembrar que essa fase da Jane Foster também está sendo publicada, não sei se a Panini já publicou tudo, mas também estava sendo republicada aí em encadernados de capa dura, tá? Mas é uma fase bem bacana do personagem. Lembrando que ele não tira o Odinson, né, o Thor, da parada. Ela se torna a Thor, mas também tem o Odinson, né, o Thor, ele fica o tempo todo na história, tá? Tem o papel dele, tem a importância dele, e o Jason Aaron não tirou necessariamente isso do Thor, né? Tirou só a questão dele poder ou não erguer o Mjolnir. Li Maestro, Sinfonia em Gama Maior, que aqui a proposta, né, do Peter David e do German Peralta é justamente contar a história de origem do Maestro, né? Como que o Hulk se tornou o Maestro. E ocorreu, a gente sabe, né, por meio de Futuro Imperfeito, ocorreu uma guerra nuclear, a humanidade causou a sua própria destruição, não foi um super vilão nem nada, e diante dessa coisa toda, o MODOK, com a Ima, acabou deixando o Hulk, entre outros seres, em estado ali de... Eu não chamaria nem de animação suspensa, tá? Mas eles ficaram ali com indução de memória e tudo mais, de ambientes ali para mantê-lo calmo, tranquilo. E só que começou a dar pane no aparelho, ele acorda e diante daquela coisa toda ele vai encontrar um MODOK já velho e que vai contar para ele que o mundo foi todo para vala porque a humanidade destruiu o mundo e lá pro lado de fora está uma radiação imensa e tudo mais, e ele vai para pro lado de fora do mesmo jeito e diante disso tudo ele vai encontrar distopia. Não foi ele que fez distopia, ele encontrou já distopia pronta, porque o Hércules é quem é o maestro e manda em distopia, e aí o Hulk vai lutar com o Hércules, um Hulk que teoricamente está muito mais forte porque ele está absorvendo radiação em cima de radiação e ele não consegue dar um tapa direito no Hércules, ele apanha o tempo todo e acaba tendo que usar de inteligência para ver se consegue vencer o Hércules. E diante disso tudo, o roteiro não é lá muito legal, a história é não muito ok, e sinceramente falando, ele ficar apanhando o tempo todo do Hércules é uma coisa que não me entra muito na cabeça. Eu até engoliria uma possibilidade aí dele perder a luta e tudo mais, mas não do jeito que é feito aqui, porque é demais, sabe? E por quanto disso, mas você tem que entender que o Hércules está extremamente poderoso. Eu entendo, mas o Hulk também está extremamente poderoso, até por conta de toda essa radiação que ele está absorvendo. E isso não é necessariamente levado em conta, entre outras coisas que eu ficaria aqui um certo tempo falando, que eu acho que poderia ter sido melhor explorado pelo Peter David. Não é um negócio extraordinário, não. Eu diria, se eu tivesse que dar uma nota, inclusive eu daria uma nota 6,5 para 7 para esse encadernado, que eu acho que o Peter David poderia ter trabalhado melhor essa origem do Maestro. E li também John Constantine Hellblazer, A Peste, e temos aqui a fase do Peter Milligan como roteirista do Constantine, e no arco A Peste o Constantine está ali com
digamos assim, uma doença de pele, e essa doença está se espalhando, não só nele, como por aí, por quanto que ela está muito ligada com o elemento da culpa, com o elemento do remorso, com o elemento daquelas coisas que a gente tem guardado no nosso coração e que muitas vezes ninguém sabe. E essas coisas podem tomar forma para aterrorizar as pessoas, e é o que acaba acontecendo também dentro da história, e o Constantine vai ter que trabalhar a forma de se livrar desse problema, e das pessoas também que estão ali passando por isso conseguir conviver com as suas culpas, para que com isso elas possam ter a saúde delas, digamos assim, restaurada. Tem um outro arco nesse encadernado, um arco mais curto, onde o Constantine vai lidar com uma determinada situação que envolve um elemento ali em torno das Olimpíadas, que está ligado à construção ali da Vila Olímpica, os estádios e tudo mais, e que remete ao passado também, para aqueles médicos da peste, onde vai ser encontrado vestígios ali, vai ser encontrado ossadas e tudo mais, e vai ter um elemento fantasmagórico, e diante dessa questão desse elemento fantasmagórico, há de se descobrir, né, o que realmente está acontecendo, e se o Constantine deve ou não ajudar esse determinado fantasma na situação ali que ele está vivendo. E diante dessas circunstâncias todas, a gente também vai conhecendo o passado desse sujeito, o que realmente aconteceu, e por aí adiante. E o Constantine, sim, age como Constantine na conclusão da história, justamente para que aquele fantasma de repente entenda melhor o peso daquilo que ele fez enquanto pai de família, e por aí adiante. Enfim, é um encadernado legal, é um encadernado que eu gostei, que o Peter Milligan trabalha bem aí o John Constantine, valeu a pena a leitura. E a Panini, né, publicou todo o John Constantine Hellblazer do Peter Milligan. Esses encadernados que saíram agora era o que tinha saído na revista Vertigo, né? E depois eles tinham seguido a publicação em encadernados. O que me parece é que a Panini não está exatamente disposta a reimprimir esses materiais, né? Então, se quem não tem, como por exemplo eu não tenho esses encadernados do Peter Milligan, né, tem que correr atrás aí em sebo, online, alguma forma assim, para poder conseguir e ter a fase do Peter Milligan inteira nos encadernados. Li também o Preacher, volume 2, Até o Fim do Mundo, fiz vídeo, né, de diálogos a partir de Preacher, desse material, dá uma conferida no vídeo, que eu fiz, enfim, aquele vídeo onde a gente conversa, né, sobre as temáticas de Preacher, as questões que envolvem ali a questão de professar a fé e tudo mais, a perspectiva que se lança a mão a respeito da fé e por aí adiante. Então, dá uma conferida no vídeo. É um vídeo que tem spoilers, tá? É um vídeo mais longo, mas é um vídeo que a gente trabalha de uma forma um pouquinho mais detalhada o conteúdo, né, de Preacher. Então, dá ali uma conferida. E por fim, Milady 3000 do Magnus, publicação da TAI Editora, que também tem resenha aqui no canal desse material. Dá uma conferida, é um quadrinho bacana, é um quadrinho legal, que recebeu um trato editorial assim muito bom por parte da TAI Editora. Então dá uma conferida no vídeo desse quadrinho também. Bom, galera, é isso daí. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Eu vou ficando por aqui, e me diz aí o que você andou lendo, o que é bom, o que você andou lendo, o que é ruim, o que você achou que foi aí um bom investimento de tempo ali dedicado à leitura, e aquilo que de repente não foi um investimento tão bom assim. Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.